Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes e associados da Levir e também nossos espectadores e ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal de vídeo, tanto na loja esotérica virtual como nosso canal do YouTube. Uma boa noite para todos, sejam bem-vindos aos nossos estudos. Estamos terminando nesse mês de julho de 2012, ouvintes e espectadores, a nossa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas, que desde o mês de março nós estamos levando para vocês, perfazendo assim um segundo nível dos nossos estudos básicos de esoterismo e teosofia. E nós temos usado desde o começo dessa série o livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages. Esse maravilhoso, grandioso livro, não só do seu tamanho físico, mas principalmente pela profundidade dos ensinamentos que nosso querido Manly Palmer Hall transmitiu para nós através desse livro. Então estamos nos últimos capítulos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para principalmente aqueles que gostam das investigações ocultas sobre os grandes personagens da história. E vamos falar hoje, ouvintes, sobre a grande personalidade de Shakespeare, que foi não só um grande escritor de peças, um grande ator, mas principalmente por a história de Shakespeare ter um lado oculto, um lado esotérico, que o conecta com o esoterismo, com o ocultismo, com as tradições Rosacruzes e maçônicas. Então, Manly Hall dedicou exatamente um capítulo inteiro sobre a grande personalidade de Shakespeare, aventando exatamente que esta é uma das teorias mais bem estudadas dentro do esoterismo, que não foi o próprio Shakespeare que escreveu as suas maravilhosas peças, né? William Shakespeare, que nasceu em Stratford-on-Avon em 26 de abril de 1564, né? Na verdade é não só um personagem da história, mas principalmente das artes cênicas, né? O grande dramaturgo inglês, também tido como o maior escritor daquele idioma, né, do inglês, e o mais influente dramaturgo do mundo, também chamado frequentemente do poeta nacional da Inglaterra, o bardo de Avon, ou simplesmente o bardo. E das suas obras manuscritas nos restam, nos dias de hoje, 38 peças, 154 sonetos e 2 longos poemas narrativos e outros pequenos poemas diversos. E suas peças foram traduzidas para os principais idiomas do globo e são encenadas, mais encenadas do que qualquer outro autor de teatro do mundo. E muitos dos seus textos e temas, especialmente os de teatro, permaneceram vivos até os nossos dias, e sua vida realmente se estendeu muito mais do que apenas as poucas décadas que ele viveu. E com certeza Shakespeare trouxe uma contribuição não só
literária, mas principalmente psicológica para a humanidade, pois as suas personagens revelam uma grande densidade simbólica e, obviamente, está carregada também de crítica social e de revelação do verdadeiro espírito humano. E nos dias de hoje as obras de Shakespeare elas se imiscuem nos grandes sucessos, não só literários, mas também nos sucessos da oitava arte do cinema e obras, até insuspeitas, na verdade, são baseadas nos escritos, nas peças de William Shakespeare, como, por exemplo, temas de desenhos animados, de filmes de desenho animados, como O Rei Leão dos estúdios Disney, nada mais é do que uma adaptação das maravilhosas peças de William Shakespeare. E com certeza muitos acabam se encantando nessas obras justamente porque elas foram escritas para revelar aspectos profundos da natureza humana. E dentro dos escritos de Shakespeare, das suas peças, há comédias, há tragédias e há dramas históricos dentro das suas principais peças. E quem é que nunca viu, ou quem nunca leu ou não esteve em contato com temas e de peças tão maravilhosas como das suas comédias, como O Sonho de uma Noite de Verão, o Mercador de Veneza, A Comédia dos Erros, Os Dois Cavaleiros de Verona, ou Muito Barulho por Nada, A Noite de Reis e Conto de Inverno, A Megera Domada e outros temas realmente bastante alegres, como Os Trabalhos de Amores Perdidos ou Péricles, o Príncipe de Tiro, e as suas peças mais conhecidas, as tragédias, Tito Andrônico, a famosíssima Romeu e Julieta, Júlio César, Macbeth, Antônio e Cleópatra, Coriolano, Timão de Atenas, O Rei Lear, Otelo, O Mouro de Veneza, Hamlet, que é a história que está contada de outra forma no Rei Leão dos estúdios Disney, Troilo e Cressida e A Tempestade, e os seus muitos dramas históricos, como Rei João, as histórias de Ricardo, dos reis Ricardo e Henrique e Eduardo. Então, essas peças principais realmente são influentes até os dias de hoje. Como dito, é o autor de dramaturgia mais encenado do mundo. E como nasceu esta arte, a oitava arte, o cinema, que transcendeu dos palcos, e das encenações ao vivo para as encenações gravadas, filmadas, o cinema também se apossou das obras de Shakespeare. Mas a teoria que Manly Hall descreve, e que muitos esoteristas realmente acabam endossando, é que outra pessoa teria escrito essas maravilhosas peças teatrais, porque elas demandam uma cultura e uma riqueza literária e também linguística que muitos realmente duvidam que
o bardo de Avon teria. E os indícios são muitos. Então essa controvérsia indica que, na verdade, quem teria escrito essas obras, ou as teria pelo menos inspirado, teria sido, na verdade, Lord Francis Bacon, né? E Lord Bacon, que era contemporâneo de Shakespeare, é realmente uma personalidade notável. Nasceu em 22 de janeiro de 1561 em Londres e faleceu em 9 de abril de 1626. Foi político, filósofo e ensaísta inglês, também conhecido como o Barão de Verulam, ou Verulamo, ou também Verulâmio, e foi chamado também Visconde de Santalban, ou de Santalbano. E pelos seus escritos, pelo método que ele descreveu na sua filosofia, ele é considerado como o fundador da ciência moderna. Então, Francis Bacon é realmente alguém notável. E pelas imagens vocês podem notar até a semelhança física de Lord Bacon com aquelas imagens de William Shakespeare. E participou ativamente na vida política e ocupou vários cargos elevados no governo da Inglaterra. E em 1584 foi eleito deputado para a Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha. E durante o reinado do rei James I, desempenhou as funções de procurador-geral, fiscal-geral, guarda do selo e grande chanceler. E foi nomeado então pelo rei James como o Barão de Verulam em 1621 e também Barão de Santalbano. E também desempenhou funções como advogado e nos seus escritos se revelou um grande filósofo, né? E seus escritos, né, têm e tiveram realmente uma grande influência, principalmente na formulação daquilo que nós chamamos hoje de metodologia científica, né? Pois foi ele que praticamente estabeleceu as bases intelectuais do empirismo, ou seja, daquele método científico que indica que principalmente as ciências precisam ter as suas teorias e as teorias têm que se comprovar pelos experimentos, e todos esses experimentos precisam ser descritos com método, e esse método pode ser transmitido a outros que podem comprovar os resultados dessas pesquisas. Então, por isso, Francis Bacon é tido como o pai do pensamento científico atual, mas também foi um grande ocultista, um grande Rosa-Cruz, e praticava também a alquimia. E também se indica, né, nós já estudamos isso aqui, que ele teria sido o verdadeiro autor dos manifestos Rosa-Cruzes, como a Fama Fraternitatis, que nós já estudamos aqui no nosso programa, e também do Confessio Fraternitatis, a Fama Fraternitatis de 1614, o Confessio Fraternitatis de 1615 e as Núpcias ou Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz de 1616, né? Em 3 anos consecutivos foram publicados esses
Manifestos Rosa Cruzes. E vocês vão ver que o Manly Hall ele defende exatamente que a verdadeira inteligência por trás dos escritos de Shakespeare é, na verdade, Lord Bacon, né? E é impressionante a semelhança física entre os dois pelos quadros, né, que se tem, porque naquela época ainda não existia fotografia. Inclusive no livro de Manly Hall ele tem uma reprodução, né, em dois tipos de papéis diferentes, de fotos de Shakespeare e de Francis Bacon, sendo que uma delas está em um papel translúcido, né, como se fosse um papel de seda, e se pode no livro de Manly Hall se sobrepor essas duas folhas para perceber exatamente a similaridade das faces de Bacon e de Shakespeare. E Manly Hall diz que é muito evidente que William Shakespeare não poderia ter produzido sem ajuda os escritos imortais que levam o seu nome, pois, segundo se afirma, ele não possuiria a cultura literária necessária, e porque na sua cidade de Stratford, onde se criou, não havia nenhuma escola capaz de lhe passar essas formas superiores de saber que estão refletidas nas obras que se lhe atribuem. E seus pais os pais de Shakespeare eram analfabetos, e em seus primeiros anos de vida manifestou um desapreço muito grande, quase absoluto, por qualquer tipo de estudo. E do verdadeiro Shakespeare não existe mais do que 6 exemplos conhecidos da sua caligrafia, e todas elas são assinaturas, e 3 delas aparecem apenas no seu testamento. E pela própria maneira vacilante como essas assinaturas foram executadas, se deduz que Shakespeare não estava muito acostumado realmente a usar a pluma, e então resulta evidente que pode inclusive essa assinatura ser uma cópia que lhe haviam preparado, ou que guiaram a sua mão enquanto a escrevia. E não há nas obras que se atribuem a eles autógrafos, né? O que era obviamente muito comum, nem das suas peças de teatro, nem nos seus sonetos, e nem sequer qualquer tradição a esse respeito. E após a sua morte, as suas obras, principalmente suas peças de teatro, foram colecionadas naquilo que é chamado de fólio, né? E ali também não consta a assinatura do próprio Shakespeare. E se afirma também que contar com uma biblioteca bem surtida seria imprescindível para o autor cujas produções literárias demonstrassem estar familiarizado com toda a literatura da história. E, não obstante, não se tem notícia de que Shakespeare possuísse jamais uma biblioteca, e nem se faz menção alguma a nenhum livro em seu testamento. E, por incrível que pareça, se conhece que Judith, a filha de Shakespeare, era analfabeta, e aos 27 anos apenas sabia
a pôr a sua assinatura em documentos. E o escritor Ignatius Donnelly qualifica de incrível que William Shakespeare, cujos escritos são venerados nos dias de hoje como a mais alta expressão da língua inglesa, e não só os seus textos, mas principalmente suas peças, teria realmente permitido que sua própria filha chegasse à idade adulta e se casasse sem ser capaz de ler nem uma só linha das suas obras que haviam realmente enriquecido e tornado famoso o seu pai, e enriquecido não só ele, mas a própria humanidade. E outra dúvida que existe: onde Shakespeare poderia ter adquirido os conhecimentos de francês, de italiano, de espanhol e das línguas nórdicas, e também das línguas clássicas que são citadas nas suas peças, como o latim e o grego clássico? Porque apesar do discernimento pouco comum que o autor das obras shakespearianas usava como latim, Ben Jonson, que era seu contemporâneo, sabia que Shakespeare, que ele conhecia profundamente, Ben Jonson declarou que Shakespeare realmente não conhecia nada de latim e muito menos de grego. Então não é estranho, né, que nenhuma passagem de William Shakespeare tenha tido realmente a atuação dele mesmo, e nos seus dramas e nas suas comédias, porque, segundo consta, ele não atuava nas peças que se atribuem a ele, e a única menção que se faz a isso teria sido que ele desempenhou o papel do fantasma numa das apresentações de Hamlet. Então fica aí a teoria de que quem realmente escreveu essas peças teria que ter sido outra pessoa. E com certeza, e é isso que indicam as pesquisas ocultas e também históricas, foi Francis Bacon que está por trás desses escritos, porque dentro dos escritos de Shakespeare estão realmente críticas políticas muito pertinentes ao que vivenciava o momento histórico, né? E escritos, por exemplo, de Bacon, como a Anatomia da Melancolia, realmente traz temas praticamente idênticos àqueles que são desenvolvidos nas peças de Shakespeare. E se Francis Bacon foi realmente aquele que estava por trás dos manifestos Rosacruzes, então aí as peças teatrais de Shakespeare ganham realmente um ar transcendental, porque realmente há passagens de Shakespeare que são não só brilhantes do ponto de vista linguístico, do ponto de vista teatral, mas principalmente do ponto de vista filosófico e espiritual, como nós todos conhecemos do segundo ato de Hamlet, quando ele faz, né, e está descrito para a sua peça, né, quando Hamlet, o príncipe que teve o seu pai assassinado no reino da Dinamarca, ele, meditando sobre
túmulo de seu pai recém-falecido, ele toma então nas suas mãos um crânio e pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. E aí, ouvintes, está, se não houvesse mais nenhuma peça de Shakespeare, só essa, o Hamlet, já bastaria para dar, ouvintes, realmente essa visão de que quem escreveu essas peças estava realmente de posse de um conhecimento ou de uma vivência muito mais profunda da realidade espiritual. E com certeza há indícios ocultos disso, como por exemplo desenhos que estão presentes no fólio das peças de Shakespeare, que são comuns aos desenhos que estão nos escritos de Francis Bacon. E há também acrósticos, há ali maneiras de colocar os textos que na verdade indicam de que foi na verdade Francis Bacon que escreveu as suas famosas comédias, suas histórias e tragédias. E o seu fólio, na verdade, é muito estranho, né? E o Bentley Hall também fala a esse respeito nesse capítulo, de que Shakespeare teve todo o cuidado de fazer o seu testamento, mas não menciona em nenhum lugar as suas peças de teatro como sendo realmente algo de importância para que elas fossem cuidadas ou que fossem delegadas a alguma pessoa. Porque se ele obteve lucros com a apresentação dessas peças, seria muito importante que ele designasse então quem seria aquele que herdaria essas peças, e elas não são mencionadas no seu testamento. E em lugar disso ele discutia questões realmente muito menores. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos discutir algumas investigações ocultas a respeito justamente desse lado aí desconhecido do Shakespeare, e com Francis Bacon como realmente o verdadeiro escritor das suas peças. Inclusive vamos trazer aqui algumas investigações clarividentes que foram feitas por Geoffrey Hodgson nos túmulos tanto de Francis Bacon quanto de Shakespeare, com algumas revelações ocultas realmente extraordinárias, porque segundo Geoffrey Hodgson a tumba de Shakespeare na verdade é totalmente fake, ou seja, não tem ninguém enterrado lá, e na verdade há toda uma mitologia aí por trás do relato da sua morte, e também nós estamos vendo da sua própria vida e da sua obra. Então, ouvintes, eu convido vocês para o nosso segundo bloco, mas antes disso nós vamos passar por um intervalo, deixando para vocês aqui o convite da Levir, a loja esotérica virtual, para que vocês venham se associar, e aqueles que quiserem, puderem, venham nos apoiar para que esta iniciativa e outras tenham condições, ouvintes, de permanecer no ar. E aproveitamos o ensejo para agradecer muitíssimo aos associados da Levir que estão renovando as suas assinaturas conosco para o segundo semestre de 2012. Todos os programas dessa série de ciências e tradições ocultas serão enviados aos nossos associados em retribuição a esse apoio que eles nos dão praticamente incondicional. Muito obrigado, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado.
Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje, que está falando aqui sobre a hipótese que praticamente é quase que uma certeza de que foi, na verdade, Francis Bacon quem escreveu a maior parte das obras de William Shakespeare. E, inclusive, o próprio nome, né, de Shakespeare, na verdade era Shakespeare, e só quando são publicadas as peças teatrais é que se coloca o nome Shakespeare, que quer dizer brandir a lança ou mexer a lança, né? E isso já remete quase que diretamente à teoria e às tradições dos mistérios, ao esoterismo. Mas vamos continuar aqui com o que nos diz o Manly Hall, defendendo exatamente essa tese, né, de que foi Francis Bacon quem estava por trás dos escritos de Shakespeare. E Manly Hall nos diz que há muitos vislumbres, né, para demonstrar que foi realmente Sir Francis Bacon e o verdadeiro autor das obras de teatro e dos sonetos que se atribuem a William Shakespeare. E uma análise imparcial desses documentos basta para convencer aos que não têm ainda nenhuma noção pré-concebida da verossimilhança da teoria baconiana, como ela é chamada. E
vai ainda mais fundo, Manly Hall, quando ele afirma o seguinte: na verdade, os entusiastas que têm se esforçado durante anos em identificar a Francis Bacon como o verdadeiro poeta ou bardo de Avon, o haveriam conseguido, demonstrar isso há muito mais tempo se houvessem destacado o seu ângulo mais importante, que é inclusive o que nos importa mais ainda, que é exatamente o seguinte: que foi Francis Bacon, o iniciado Rosa Cruz, que introduziu nas obras de teatro chamadas shakespearianas os ensinamentos secretos da fraternidade da Rosa Cruz e os rituais autênticos da ordem maçônica, e ordem maçônica da qual ainda se poderia descobrir que foi Francis Bacon o seu verdadeiro fundador, da maçonaria moderna. E não obstante, como o mundo é sentimental, o desgosta renunciar a um herói tradicional, que seria o Shakespeare, lá nascido no interior da Inglaterra, porque para se resolver uma controvérsia ou para se corrigir este erro. Mas, não obstante, se pudesse demonstrar que, desembaraçando este enigma, se pode descobrir a informação de valor prático para a humanidade, e as melhores cabeças do mundo estariam dispostas a colaborar neste empreendimento. A controvérsia entre Bacon e Shakespeare já o reconhece seus defensores mais competentes, inclui os aspectos mais profundos da ciência, da religião e da ética, e quem resolva o mistério pode encontrar então a chave da sabedoria da antiguidade que damos por perdida. E o reconhecimento dos sucessos intelectuais de Francis Bacon levou, por exemplo, e vamos buscar aqui uma imagem aqui que represente exatamente isso, levou ao rei James a encomendar ao próprio Francis Bacon que fizesse uma tradução da Bíblia, que hoje é conhecida justamente como a King James Version, a edição da Bíblia em inglês chamada King James, que ele então passou, Francis Bacon, durante um ano, com manuscritos em seu poder, e não se sabe muito como ele apresentou a sua tradução, mas o fato é que os ocultistas apreciam muitíssimo essa edição da Bíblia. E essa primeira edição bíblica do rei James, ou ela é exatamente uma tradução que tem um conhecimento enciclopédico, que realmente faz realmente duvidar de que teria sido uma pessoa simples que a fez. Então os esoteristas têm um apreço muito grande por essa tradução, pois sabem que ela passou realmente pela mão de um verdadeiro ocultista. E o rei, o King James, o rei James, ele acabou reconhecendo exatamente esse lado oculto do trabalho de Francis Bacon, que realmente
é vastíssimo. Mesmo as obras chamadas filosóficas de Francis Bacon são realmente impressionantes. Há frases de Francis Bacon nos seus escritos, como por exemplo uma frase que diz o seguinte: se o homem começar com certezas, vai acabar com dúvidas, mas se ele se contentar em começar com dúvidas, vai acabar com certezas. E assim, com esse pensamento é que ele praticamente estabeleceu o empirismo ou o experimentalismo, que é a base daquilo que é a religião moderna. Nós temos que estar atentos para isso, ouvintes, que a verdadeira religião moderna é a ciência. É nisso que as pessoas hoje em dia acreditam. E os ensaios, né, de Francis Bacon também trazem uma carga de conhecimento e de sabedoria realmente muito profunda, né? Mas ele reconhecia e tinha como lema que se vivia melhor se tendo uma vida oculta. Inclusive a sua famosa citação em latim que diz exatamente isso: bene vicict qui bene latuit, ou seja, bem vive aquele que melhor se oculta, né? Porque então as suas esperanças, na verdade, era de fazerem acontecer os sonhos de Platão de sermos governados por um rei filósofo, né? E então ele tinha exatamente essa dúvida se seria melhor viver uma vida contemplativa ou uma vida politicamente ou socialmente ativa. E a sua esperança, né, de Francis Bacon era de ser um filósofo e ao mesmo tempo um estadista, como teria sido Sêneca no passado. Mas ele desconfiava que essa dupla direção, ao mesmo tempo política e ativista, e por outro lado ocultista e espiritualista, na verdade iria encurtar o seu alcance e reduzir as suas realizações. E ele achava que os estudos, né, não podiam ser um fim em si mesmos, ou a sabedoria também um fim em si, mas que o conhecimento não aplicado na ação era uma pálida vaidade acadêmica. E dizia ele, né, dedicar-se em demasia aos estudos é indolência, usá-los em demasia como ornamento é afetação, fazer julgamento segundo inteiramente suas regras é o capricho de um especialista. Os homens astutos condenam os estudos, os homens simples os admiram, e os homens sábios se utilizam deles, conhecimentos obtidos graças à observação. E assim realmente era o pensamento de Bacon, que realmente estabeleceu, principalmente nos seus escritos conhecidos como a Instauratio Magna e o Novum Organum, e ele estabeleceu então os fundamentos da observação científica, e praticamente de lá para cá o mundo teve um salto quântico, né? Hoje em dia a gente gosta de usar esse termo, mas é realmente o que aconteceu, porque aquilo que realmente os seres humanos hoje creem é naquilo que eles podem experimentar, e o lado oculto, o lado espiritual, infelizmente está ficando um pouco para trás, mas
na verdade, nós estamos criando uma base para que possa, né, no futuro haver então condições para um melhor viver físico, para que então o ser humano possa viver, né, uma expansão de consciência que já está, né, praticamente pré-estabelecida quando os grandes físicos, né, colocaram diante de nós, né, a relatividade do tempo e do espaço, a imaterialidade daquilo que nós chamamos matéria, colocando, como nós vemos nas teorias da nova física, de que matéria e energia são uma coisa só. Então aí, ouvintes, o ocultismo, a ciência, a religião acabam se encontrando num único ponto. Só aqueles que realmente temam em ser materialistas, a antiga, é que mantém ainda a crença de que as coisas que estão à nossa volta são substanciais, e não reconhece ainda de que é a consciência, é a inteligência, é a informação que realmente prevalece. E essa hipótese, né, e que realmente é mais do que uma hipótese, é na verdade uma indicação, um indício oculto de que Francis Bacon é quem estava por trás, é na verdade o mestre, o grande iniciado, que estava por trás não só dos escritos mais profundos que foram atribuídos ao dramaturgo Shakespeare, mas também foi ele que estava por trás desse revival, desse renascimento das tradições esotéricas, como o renascimento da Fraternidade Rosa Cruz e principalmente da maçonaria, que, por incrível que pareça, os maçons que têm aquela visão tradicionalista acham que a maçonaria começou em 1717, quando se reuniram 4 lojas maçônicas para formar a Grande Loja da Inglaterra. O que já é realmente estranho, porque se já existiam 4 lojas e sabe-se que existiam muitas outras lojas, se já existiam lojas maçônicas, como é que a maçonaria pode ter começado naquela data? Na verdade, o que começou foi a Grande Loja da Inglaterra. Então, os ocultistas como Lord Verulam, como ele era chamado, estavam ali trazendo a doutrina secreta das idades uma vez mais para o Ocidente, né? Porque o Ocidente é que estava perdendo para essa visão materialista a existência realmente de um conhecimento mais profundo. E Francis Bacon com certeza tinha, né, os volumes necessários de conhecimento para, né, embasar as citações e as histórias que estão incluídas nas obras de Shakespeare. E em realidade muitas das obras de teatro se baseiam em argumentos de escritos anteriores que não haviam sido ainda traduzidos no inglês daquela época. E por suas habilidades acadêmicas, com certeza foi Bacon que leu esses livros originais, e que pouco provavelmente o mero ator lá de Stratford, que era William Shakespeare, pudesse ter lido ele mesmo. E há também as provas criptográficas, né, que estão ali inseridas dentro dos escritos de Shakespeare, né? Há verdadeiros locais onde a própria palavra, o sobrenome de Francis Bacon está descaradamente colocado
como no verso, por exemplo, que começa, né? Began to tell me what I am, but stop and left me to a bootless and inquisition, concluding stay not yet. E esses versos começam, são 3 linhas que tem na primeira linha a letra B, na segunda letra a letra A e a terceira letra C, e com mais O e N. Então a palavra bacon está criptografada nesse texto, e essa era uma maneira muito clara do verdadeiro autor daqueles escritos ter se ocultado por trás dessas obras. E como ele mesmo dizia, melhor vivia quem melhor se ocultava. Então Francis Bacon realmente era aquele que não só influenciou o mundo através das obras de Shakespeare, mas o que é mais incrível, eu prometi aqui que ia falar a esse respeito, houveram pesquisas clarividentes que foram feitas por Geoffrey Hodgson ainda na década de 60, nas tumbas lá que são ditas de Shakespeare, e o que Geoffrey Hodgson descobriu é que não há realmente nenhum corpo enterrado ali. E depois foi investigar Geoffrey Hodgson sobre a vida de Francis Bacon, e ele indica que a própria história do falecimento de Bacon, que se diz que durante uma nevasca ele ficou gripado e se hospedou na casa do Lord Arundel, e ali ele havia falecido, foi na verdade uma alegoria, uma história criada de forma a ocultar o que realmente aconteceu, inclusive tendo sido relatada no estilo clássico do simbolismo. E nenhum osso de Francis Bacon foi encontrado com a investigação clarividente de Geoffrey Hodgson na sua tumba. E ele, lendo os registros acásticos daquele local, ele verificou que então os ossos que foram ali depositados originalmente foram retirados, e o verdadeiro e ainda vivo Francis Bacon se retirou para viver uma vida espiritual, uma vida de contemplação, para atingir realmente os estágios superiores de consciência. E com relação aos escritos originais que estiveram com Francis Bacon, que deram origem às peças de teatro, Geoffrey Hodgson, investigando, descobriu que há ainda outras peças de teatro que vão ser atribuídas e vão ser descobertas, porque estão devidamente guardadas pelos verdadeiros Rosacruzes, que preservaram escritos ainda mais profundos de Francis Bacon. E foi uma profecia que ele mesmo fez, que esses documentos deveriam ser ainda muito bem guardados, e Francis Bacon, ainda quando esses documentos vierem a público, ainda vai encantar muito mais a humanidade, porque por trás dele estava realmente a verdadeira fonte de tanta inspiração, não só na sua vida, mas principalmente nas peças de teatro de Shakespeare, que na verdade é o mestre do sétimo raio, da grande fraternidade branca, aquele que publicamente ficou conhecido como o Conde de Saint-Germain.
é o Conde de Saint-Germain, chamado também o Mestre Europeu, a quem tantos autores, né, maçônicos, ocultistas, esoteristas, teósofos e tantos outros dedicam seus livros ao Mestre Europeu, e era exatamente o Conde de Saint-Germain, ou o Príncipe Racox, como ele é conhecido nos meios esotéricos, que é o verdadeiro instrutor de Francis Bacon, a qual ele realmente tinha uma relação muito profunda e acabou garantindo então essa influência toda dos escritos que Shakespeare legou ao mundo. E então, para os esoteristas, a controvérsia se resolve justamente indicando que quem realmente teria condições intelectuais, linguísticas e culturais para escrever com tanta riqueza de detalhes, tantas citações em línguas estrangeiras e situações políticas, situações principalmente psicológicas, cuja riqueza é cantada e representada em prosa e verso em todos os cantos do mundo, e hoje em dia ainda mais se estendendo para o cinema e se estendendo para a televisão, como nós vemos nos filmes e nas histórias, né, como Romeu e Julieta, como Macbeth, como Hamlet, que ainda nos dias de hoje ainda encantam as pessoas, porque na verdade elas contêm arquétipos, né, universais que foram trazidos realmente pelo grande ocultista que foi Francis Bacon, que é o verdadeiro autor por trás das peças de teatro de William Shakespeare. Então, ouvintes, aí nós colocamos, né, mais um bloquinho aqui dentro dessa grande obra aqui, que é essa série de programas, né, Lux Esotérica, sobre as ciências e tradições ocultas, falando sobre esse lado esotérico, esse lado oculto de William Shakespeare. Com certeza, muito ainda poderia ser falado se nós pudéssemos analisar aqui com vocês as passagens esotéricas das peças, né, de Shakespeare, como aquela passagem que nós citamos do Hamlet, passagens altamente filosóficas que realmente poderiam ilustrar ainda mais. Por isso, eu deixo para vocês aí essa dica: pesquisem mais a esse respeito, sigam, vão mais fundo aí na pesquisa sobre o lado espiritual, esotérico de Shakespeare, porque vocês vão encontrar realmente muita coisa interessante para a sua própria evolução espiritual. Então, ouvintes, para finalizar esse programa, porque já o adiantado da hora nos faz finalizar, eu vou convidá-los para a nossa vibração, nossa meditação final. Agradecendo muitíssimo a audiência de todos os nossos ouvintes, nossos espectadores, e principalmente aos associados e simpatizantes da Levir, que tem nos patrocinado para que essa iniciativa tenha conseguido há tanto tempo permanecer no ar e ainda está se expandindo, ainda não atingiu a sua plenitude. Muitíssimo obrigado, ouvintes. Vamos à nossa vibração final. Eu conclamo a todos, toda a nossa audiência. Vamos, uma vez mais, nos voltar para o nosso eu interno, nos voltando para a vibração do nosso coração, fechando os nossos olhos. Com o poder da nossa mente, vamos visualizar dentro dos nossos corações a chispa divina e imortal que habita dentro do nosso ser. Visualizemos o seu brilho. Que essa luz se expanda, purificando
dentro e fora o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos, iluminando a nossa aura, que essa luz ilumine fora, tanto quanto dentro, e esclareça, ilumine o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Segue aqui a nossa melhor vibração, as nossas bênçãos e o agradecimento fraternal pela sua audiência que está nos acompanhando nesses últimos capítulos dessa série realmente maravilhosa sobre as ciências e as tradições ocultas. Ponto final aqui em mais uma edição do programa Lux Esotérica, mas vocês ficarão agora com a programação musical totalmente interativa, a música da nova era, a World Music, a Lounge Music, tudo sempre aqui com grande interatividade com vocês, ouvintes, aqui na Rádio Esotérica FM. Se inscrevam, participem. E desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fica aqui por último, aqui de Osmar de Carvalho, o virtual, mas é fraternal, é caloroso, ouvintes, abraço para todos vocês, ouvintes do programa Lux Esotérica. Até a nossa próxima edição. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência